vindo com questões. Para você que vai fazer prova em São Paulo, a gente vai agora discutir alguns pontos de um tema da proctologia, que dentre esses temas é um dos que são mais cobrados pelas bancas de São Paulo, que é o abscesso perianal. Então vamos começar com essa questão que caiu na USP em 2023, na prova de acesso direto, uma questão enorme, mas que trouxe um homem de 23 anos que chegou com febre e dor em região perianal há 3 dias e essa dor vem piorando ao sentar e a evacuar. A última evacuação há 2 dias, ele teve um hábito intestinal normal. Não tem queixas urinárias, não tem comorbidade, vida sexual ativa com relação anal sem parceiro fixo. No exame clínico tem um bom estado geral, o abdômen está tudo ok, mas na inspeção anal tem um abaulamento em posição equivalente a 3 horas, tem dor à palpação local, tem saída de secreção purulenta em pequena quantidade em posição equivalente a 7 horas. Em orifício fistuloso, ele mostra a imagem a seguir. O toque retal é muito doloroso, sem sangue, também não tem lesão tumoral. Exames laboratoriais dele tem um HB de 13, uma leucocitose com leucaíde de 16.274, uma PCR também aumentada. Fez uma tomografia de pelve e as imagens estão abaixo e ele te pergunta qual é a etiologia mais comum dessa doença. Então vamos conversar sobre o abscesso anorretal. O abscesso anorretal, ele pode ser perianal ou ele pode ser periretal. A gente sabe que mais ou menos ali naquela região da linha denteada do reto, a gente tem de 8 a 10 criptas, que são as criptas anais ou as criptas de Morgane. E cada uma delas está associada às suas glândulas, que são as glândulas de Chiari. Quando a gente tem alguma obstrução dessas criptas por exemplo, algum fecalito, por alguma substância ali que esteja obstruindo aquelas criptas, a gente pode ter um acúmulo ali de secreção naquela região e promover um supercrescimento bacteriano. E a partir daí, a gente pode ter acúmulo de pus nesse tecido, nesses tecidos moles ao redor das criptas retais. E a partir daí, essa coleção ela pode seguir basicamente 2 caminhos. Ou ela pode atravessar aquele sulco interesfincteriano até chegar na pele, em que você vê ali na pele um abaulamento, uma massa sensível, uma massa flutuante, e originar um abscesso perianal. Ou essa coleção purulenta ela pode seguir outro caminho, caminhos de menor resistência para outros espaços de tecidos moles próximos àquela região retal, como, por exemplo, o espaço interesfincteriano, o espaço isquio-retal, o espaço supraelevador e, a partir daí, formar os abscessos periretais. E como é que a gente classifica esses abscessos? Ora, um abscesso perianal, ele é muito simples, é considerado um abscesso simples. Olha aqui comigo nessa figurinha que está aqui acima de mim, a gente tem um abscesso próximo à pele, um abscesso que você já consegue ver ali um abaulamento e o tratamento dele é um tratamento simples, é drenagem com antibiótico. Agora, os abscessos periretais não. Os abscessos periretais, eles podem estar em determinados locais ali daquela região e por isso elas têm uma classificação específica. Então vamos começar conhecendo o abscesso isquio-retal. Acompanha comigo nessa imagem que está aqui acima de mim. Aqui está o abscesso isquio-retal. Veja que ele penetrou através do esfíncter anal externo e chegou aqui nesse espaço isquio-retal. Você consegue ver abaulamento das nádegas, você consegue ver uma área sensível, uma área endurecida, pode ser flutuante ou não nessa região de nádega. Então, inclusive, até nas tuas questões de prova, podem vir um paciente que chegou ali com abaulamento em região de nádega, com toque retal ali doloroso. Isso pode te chamar a atenção para um abscesso isquio-retal. O outro tipo é o abscesso interesfincteriano e o nome dele é justamente interesfincteriano porque ele está localizado no espaço entre os dois esfíncteres, o interno e o externo. Acompanha comigo aqui também nessa imagem. Aqui está o abscesso interesfincteriano. Um detalhe é que você não consegue ver
muito bem nada ali naquela inspeção. Ao contrário do abscesso isquio-retal, que você vê abaulamento da nádega, aqui você não consegue ver, na grande maioria das vezes, nenhum abaulamento. Para você identificar, você faz o exame retal digital. E aí, quando você faz o toque retal, você consegue sentir um abaulamento, uma massa flutuante, um toque retal bastante doloroso. A gente também tem um abscesso supraelevador, ou seja, ele está lá em cima, ele está próximo à musculatura elevadora do ânus, está lá em cima na região supraelevadora. Olha aqui nessa imagem como ele está próximo ali ao seu peritônio, à sua cavidade peritoneal. E aí a gente pode ter o desenvolvimento desse abscesso, tanto por essa patogênese de abscesso, de obstrução das criptas, mas também a gente pode ter a formação desse abscesso proveniente de alguma reação inflamatória intraperitoneal. Por exemplo, uma doença de Crohn, por exemplo, algum tipo de diverticulite. E nesses casos, aí sim que você não vê nenhum abaulamento, nada ali na sua inspeção. O que você vai ter é um toque retal com uma dor intensa e algumas vezes você vai suspeitar com um toque retal e vai precisar de algum exame de imagem para realmente diagnosticar esse abscesso tão alto. Nesses pacientes, eles podem estar mais prostrados, porque o diagnóstico é mais tardio, é mais difícil, e eles já podem se apresentar ali prostrados, a dor é mais intensa e também podem se apresentar com retenção urinária. E por último, outro tipo de abscesso, ele não é muito comum, mas as provas de residência adoram, que é um abscesso em ferradura. Você só precisa saber que ele é um abscesso complexo e ele está ali naquela região posterior de canal anal. E ele tem esse nome ali em ferradura porque ele pode se estender ao longo de todo esse espaço isquio-retal. E ele pode se estender também dos dois lados, então ele passa bilateralmente, o que dá esse aspecto de uma ferradura. Das manifestações clínicas desse abscesso, você vai ter uma dor intensa na região anal ou na região retal. Esse paciente, como te falei, pode ter também sintomas constitucionais, pode ter febre, pode ter mal-estar, pode ter calafrio, pode ter prostração. E você também pode ver uma drenagem retal purulenta. Esse abscesso ele pode romper espontaneamente e drenar. Nesse caso, o paciente já drenou espontaneamente, já teve uma drenagem espontânea, você não precisa realizar uma nova drenagem. Só em uma dicasinha de prova. E na grande maioria das vezes, esses pacientes vão se apresentar, inclusive nas suas questões de prova, falando que tem uma área de flutuação, mas pode ser flutuante ou não. Ou então uma mancha de pele eritematosa e endurecida. Olha aqui comigo nessa imagem que está aqui acima de mim. A gente tem classicamente um abscesso perianal. Aquele abscesso ali próximo à região de canal anal. A gente tem essa pele eritematosa, tem hiperemia, essa pele é endurecida e a gente tem essa área de abaulamento e de flutuação. Então, pacientes com abscessos mais profundos, quando a gente estava conversando sobre a classificação, como por exemplo os supraelevadores, eles podem não apresentar nada ali na sua inspeção e você precisar de um exame de imagem ou de um exame retal digital para diagnosticar esses abscessos mais craniais e mais profundos. E como é que a gente diagnostica? Ora, suspeição clínica, inspeção, história clínica, exame físico. E o protótipo aí da queixa desse paciente é uma dor intensa na região anal ou na região retal. E os estudos de imagem que a gente pode solicitar quando a gente tem alguma dúvida ou para ver se existe alguma complicação, pode ser a tomografia computadorizada de pelve, pode ser a ressonância magnética, que ela assim não tem grandes vantagens em relação à tomografia, ela é um exame mais dispendioso, é um exame menos disponível, então a gente acaba utilizando mesmo a tomografia. E também pode ser utilizada a ultrassonografia endorretal. E se ligar também nesses principais diagnósticos diferenciais, como por exemplo a fissura anal. A fissura anal, o paciente refere muita dor, mas cuidado, é uma dor associada à evacuação. A dor do abscesso anorretal, ela não é uma dor evacuatória dependente. Você evacuando ou não, o paciente vai continuar com dor. Sentando ou não, o paciente continua com dor. Ao contrário da fissura anal.
Nos casos de trombose hemorroidária, você também tem dor naquela região perianal, mas nesses pacientes que têm trombose hemorroidária, você consegue ver o mamilo externo trombosado. Você não vê abaulamento, você não está vendo ali um abscesso. E no cisto piramidal você também tem dor, mas é uma dor mais cranial e outras, apesar também desse paciente com cisto piramidal poder se apresentar prostrado, com febre, também com esses sintomas mais sistêmicos, o cisto piramidal ele vai trazer ali sinais clínicos e a inspeção mais cranial do que naquela região ano-retal em si. Qual é o tratamento? O tratamento do abscesso ano-retal é, em base, o tratamento de qualquer abscesso. Drenagem associada a antibiótico terapia, isso não tem o que se discutir. Se você não drenar esse abscesso, ele vai aumentar. Ele vai começar a atingir estruturas ao redor e ele pode se tornar, inclusive, progredir, na verdade, para uma infecção sistêmica generalizada. E a gente sabe que esses procedimentos de drenagem vai depender qual procedimento que você vai utilizar, dependendo de qual é o tipo de abscesso que você tem. Por isso que a gente tem a classificação dos abscessos periretais, porque a depender da localização, a depender de qual é o tipo, você vai pensar em um tratamento específico. Como, por exemplo, um abscesso perianal, aquela bolinha que a gente viu naquela imagem, é só chegar ali e fazer uma incisão e drenar. Ao contrário, por exemplo, de um abscesso supraelevador, que você ali vai precisar fazer algo mais invasivo. Lembrar que depois da drenagem você vai fazer antibiótico para todos os pacientes, é isso que diz a maioria dos guidelines em relação ao tratamento de abscesso periretal. E geralmente esse antibiótico pode ser um clavulino, a amoxicilina clavulonato, a gente faz ali de 4 a 5 dias, ou uma boa associação também, ciprofloxacino com metronidazol, para pegar esses organismos anaeróbios gram-negativos daquela região. Então, lembra que para você tratar, você precisa diferenciar se é um abscesso perianal, que é um abscesso mais simples, tratamento mais simples, e os abscessos periretais, você precisa realmente saber onde está esse abscesso para que você consiga realizar uma drenagem mais efetiva e evitar complicações. Então, voltando aqui ao nosso paciente, ora, a gente não tem como negar no enunciado que esse paciente tem um abscesso perianal. Ele tem dor na região perianal, ele tem febre, ele teve a última evacuação há 2 dias, então ele não tem nenhuma obstrução. Essa dor vem piorando, é uma dor progressiva. Esse paciente tem esse fator de risco, que ele tem uma vida sexual ativa. No exame físico, ele está em bom estado geral, não tem nada no abdômen, mas na sua inspeção anal, ele tem um abaulamento ali na região de 3 horas, com a saída de secreção purulenta às 7 horas. Tem leucocitose, tem um toque retal muito doloroso, PCR aumentado, então ele tem um abscesso periretal. E ele mostra aqui na tomografia, eu vou aumentar aqui essa tomografia para que você consiga ver melhor. Aqui essa tomografia é um corte bem baixo, a gente está conseguindo ver o reto do paciente. E aqui eu vou mostrar para você onde está a coleção. Esse é o abscesso periretal do paciente e aproveitando aqui para você ver melhor a inspeção, você está vendo esse abaulamento aqui na região perianal do paciente. Então, qual é a etiologia? A gente viu que esses abscessos periretais, perianais, anorretais, na verdade, eles se formam na grande maioria a partir de uma obstrução dessas criptas e glândulas do canal anal, essas criptas e glândulas retais anal. Então, aqui está falando de doença de Crohn. A gente sabe que alguns abscessos podem também surgir a partir de uma inflamação pélvica, mas não é o caso aqui desse paciente, ele não tem nada que fale a favor de doença de Crohn. Letra B é o nosso gabarito, inflamação das glândulas do canal anal, que essa criptite leva à formação daquela coleção purulenta naquela região. Retocolite ulcerativa não está muito associado com esse tipo de abscesso e também não é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem, na verdade, um abscesso periretal. Então, o melhor gabarito dessa questão ficou a letra B.
Vamos ver essa outra questão aqui, que também caiu em 2023, trouxe um lactente, ele tem 5 meses de vida, que tem episódios repetidos de abaulamento endurecido, hiperemiado e doloroso em região perianal. Foi submetido a tratamento com antibiótico oral em todas as ocasiões, porém houve recidiva da lesão no mesmo local após o término do tratamento. Qual é o diagnóstico mais provável desse bebezinho? Então agora vamos conversar sobre uma das complicações desse abscesso. Se esse abscesso não é tratado corretamente, se ele não é drenado, ele pode evoluir e pode existir ali uma comunicação, um caminho para essa coleção purulenta. Ela vai seguindo uma trilha epitelizada até a pele. E aí a gente tem essa fístula anorretal, que nada mais é do que essa comunicação entre o canal anal e o reto, que é o orifício interno, e a pele, que é o orifício externo. É uma manifestação crônica desses abscessos periretais, ou seja, do abscesso anal. 90% dos casos de fístulas são dessa patogênese que te falei, são decorrentes dos abscessos criptoglandulares. Mas existem outras etiologias também. Cerca de 10% dessas fístulas anorretais podem ser secundárias à tuberculose, à neoplasia, doença de Crohn ou outras complicações cirúrgicas. Então, na maioria dos casos, o que é que tem na sua prova, o que é que vai ter ali no paciente que vai chegar para você ali no seu posto? Uma saída de secreção purulenta pelo orifício externo da fístula. Você identifica essa saída de secreção purulenta, associado a prurido e irritação local. Como é que a gente diagnostica? Basicamente, como você diagnostica aquele abscesso anorretal. É um diagnóstico clínico, você visualiza, você está vendo o orifício externo, você está vendo que está saindo secreção purulenta. Às vezes tem a história do passado aí do abscesso anorretal, que já foi drenado, que não sei o quê. Então tem essa história associada também. Você consegue palpar o orifício interno, você faz ali aquele toque retal, você palpa o orifício interno e você consegue sentir, em alguns casos, esse trajeto endurecido entre esses dois orifícios, que é exatamente a fístula. Mas para diagnóstico de imagem, para planejamento cirúrgico, por exemplo, você pode pedir uma fistulografia, você pode fazer uma ressonância ou um ultrassom endoscópico. Aqui do meu lado, você está vendo uma ressonância dessa região pélvica e você está vendo aqui uma fístula que foi proveniente de um abscesso em ferradura. Outra coisa também que auxilia o seu diagnóstico, já pensando no seu tratamento cirúrgico, é a regra de Goodsall-Salmon, que na verdade essa regra ele só está tentando estimar qual é o trajeto dessa fístula, e isso é importante porque, em alguns casos, você trata fazendo uma fistulotomia, você abre essa fístula. Para você abrir essa fístula, você precisa saber onde essa fístula está. E por isso que a regra de Goodsall-Salmon, ela é uma regra que é tão cobrada nas provas de residência que é importante que você saiba. Só lembrando que a regra de Goodsall-Salmon, ela é excelente se você tem orifícios externos pertinho ali do canal anal. Se for orifícios externos mais do que 3 centímetros, muito longe da margem anal, essa regra ela não é tão acurada. Então vamos entender agora de uma vez por todas o que é que diz a regra de Goodsall-Salmon. Como te falei, essa regra nada mais é do que uma tentativa de você estimar o trajeto dessa fístula. E isso é importante porque em alguns casos você precisa fazer a abertura dessa fístula e para isso você precisa pelo menos estimar onde é que está essa fístula. Então o que é que diz a regra de Goodsall-Salmon? Você coloca ali o paciente em decúbito ventral e você traça uma linha média transversal bem no meio aí dessa região do canal anal. Se o paciente está em decúbito ventral, essa região aqui é a região posterior e essa região aqui mais embaixo é a região anterior. E ele diz o seguinte, você procura o orifício externo. Quando você tem um orifício externo aqui na região anterior, muito provavelmente o trajeto dessa fístula é um trajeto retilíneo e o orifício interno ele vai estar na cripta glandular mais próxima à correspondente.
Agora, se você tem um orifício externo aqui na região posterior, provavelmente essa fístula ela é curvilínea e o seu trajeto, assim como o seu canal interno, está na linha média posterior. É isso que diz a regra de Gutzell-Salmon. Agora lembra que fístulas na verdade, que orifícios externos muito longos, olha essa aqui. Isso daqui tem mais do que 3 centímetros do seu canal anal. Fístulas com orifício externo mais do que 3 centímetros não seguem essa regra e deve ser uma fístula mais complexa. Então, é isso que diz a regra de Gutzell-Salmon. Então, em relação ao tratamento, para a gente tratar, a gente precisa conhecer os tipos de fístulas, porque cada tipo de fístula vai ter um tratamento correspondente. Então, a gente tem que conhecer a classificação de Parkes, que vai dividir as fístulas em basicamente 4 tipos. Acompanha comigo aqui na imagem que está aqui em cima. O tipo 1 é o tipo mais comum, é a fístula interesfintérica. Ela tem esse nome porque ela está no plano interesfinctérico. Aqui a gente tem o orifício externo, o orifício interno e a gente tem aqui o trajeto dessa fístula no plano interesfinctérico. O tipo 2 é a transesfinctérica. Ela tem esse nome trans porque ela atravessa esse espaço isquio-retal e perfura o esfíncter interno. Então, aqui está o orifício interno, o orifício externo e aqui está a fístula perfurando o esfíncter interno. A outra fístula, tipo 3, é a supraesfinctérica. Ela não passa pelos esfíncteres, ela passa por cima. Ela perfura o levantador do ânus, que é esse músculo aqui, que está nessa figura representado como esse músculo aqui. Então, o orifício interno, ela passa por cima e chega no orifício externo. E por último, a gente tem a fístula extraesfinctérica, que ela não atinge nenhum dos esfíncteres e ela atravessa o reto até chegar à pele e são fístulas mais complexas. Então, a partir disso é que a gente vai pensar no tratamento. O tratamento, em geral, é um tratamento cirúrgico. Ninguém trata fístula somente com antibiótico, é um tratamento cirúrgico. E o objetivo aqui é você erradicar essa fístula, claro, mas você também precisa preservar a função esfincteriana anal e prevenir essa recorrência. E como você viu, vai depender de qual é o seu tipo de fístula, de qual seria a estratégia cirúrgica. Por exemplo, fístulas mais baixas. E quem são essas fístulas mais baixas? São as fístulas interesfinctéricas e as transesfinctéricas baixas. Geralmente nessas, com o trajeto ali mais baixo, ou você faz uma fistulectomia, que é mais agressivo, não é mais tão utilizado, e também é deixado ali para os casos mais refratários, ou você pode fazer uma fistulotomia, que é mais realizado, que é menos agressivo, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem ao lado. Agora, se tem uma fístulas mais altas, que também são chamadas de fístulas complexas, e quem são essas? São as transesfinctéricas mais altas, as supraesfinctéricas ou as extraesfinctéricas. Aí, por serem fístulas mais complexas, você vai precisar, na maioria das vezes, fazer algum procedimento com um retalho mucoso, por exemplo, um retalho de avanço, um retalho endanal. Ou você pode também fazer uma ligadura desse trajeto de fístula, fazendo um lift, ou a técnica de Hanley modificada, ou passar um sedenho. Então, vai depender de qual seria a sua fístula e de qual é aquele procedimento cirúrgico mais indicado para cada paciente. Então, voltando para a questão, esse bebezinho tem episódios repetidos de abaulamento endurecido, hiperemiado, doloroso aqui naquela região anal. Já fez antibiótico, porém ele tem recidiva da lesão no mesmo local. Muito provavelmente esse abscesso ele já complicou e a gente tem uma fístula perianal, uma fístula endoanal. Então, não é retocolite ulcerativa, não tem nenhuma anomalia, também não tem nada que fale a favor de uma alergia alimentar. O enunciado, ele te dá ali o quadro de um abscesso anorretal que evoluiu como uma fístula. Gabarito letra C, fístula perianal.
E para você que achava que a regra de Gutzal-Salmo era só para mais uma coisa para você decorar, tá aqui uma questão que caiu no IANSP na prova de 2022 de acesso direto, não é uma questão específica de prova de R3, é uma prova de acesso direto que fala considerando o desenho de um exame proctológico mostrado acima, que é essa imagem ao lado, em que A corresponde ao orifício anal anterior corresponde à região pubiana e posterior à região sacral, assinale qual é a alternativa correta. Então, o paciente está em decúbito ventral, ele já te disse que a região anterior é a região pubiana e a região posterior aqui é a sacral, ele te pergunta qual é a alternativa correta. Letra A diz que esse diagrama avalia a extensão do câncer de canal anal. Não, essa é a regra de Gutzal-Salmo, que é para estimar o trajeto de uma fístula anorretal. Letra B, esse diagrama ajuda na avaliação de mamilos hemorroidários? Não. Também não ajuda na avaliação de doenças sexualmente transmissíveis, ajuda sim na orientação das fístulas perianais. É para isso que esse diagrama serve, essa é a regra de Gutzal-Salmo. E esse diagrama ajuda na avaliação de fissura? Não, das fístulas. Então perceba que o examinador ele nem te perguntou nada, nem te perguntou qual era a regra, ele só queria que você visse essa figurinha e lembrasse da regra de Gutzal-Salmo e soubesse que é para avaliação das fístulas perianais. Então nosso gabarito ficou letra D e por hoje a gente encerra essa conversa sobre os principais tópicos da proctologia, falando de abscesso e de fístulas perianais.